Agora, porém, vamos falar sobre o que diz respeito ao roubo, referente ao 8º mandamento da lei de Deus, a qual nos diz, em Êxodo 20:15, não furtarás. Nem ladrões, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:10. E por que está escrito que nem ladrões, nem roubadores herdarão o reino de Deus? Porventura, ladrão e roubador não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Há uma diferença entre ladrão e roubador. O ladrão, porém, é aquele que tira o que é dos outros à mão armada, forçando a lhe entregar aquilo que não lhe pertence, como aquele que também, de repente, toma algo do seu próximo e sai correndo. E roubadores, então, quais são? Infelizmente, são muitos, pois a maioria são roubadores. Há muitos que roubam no peso, usando balança falsa. Roubam no preço, vendendo com exploração. Roubam por meio de cambalacho, deixando de pagar corretamente a energia, a água, o imposto, etc, etc. Roubam também por meio de juros absurdos, taxas altas de imposto e multas, etc. Roubam deixando de pagar o que comprou e de devolver o que tomou emprestado, seja dinheiro ou qualquer outro tipo de coisas. Roubam deixando de pagar aqueles que foram contratados a trabalhar para si, não importa qual o tipo de serviço que tenham feito. Roubam por ficar com o que não lhe pertence, como por exemplo, o troco que lhe foi dado a mais, etc. Roubam quando encontra alguma coisa do seu próximo e não lhe devolve. Roubam por meio de mentira, enganando o seu próximo, só pensando em ganhar dinheiro fácil. Há muitos que usam de grandes astúcias para tirar o que é dos outros, roubando de várias formas. Há muitos que roubam de maneira tão disfarçada que o prejudicado às vezes nem percebe, e quando chega a perceber, grande tem sido o prejuízo. Há muitos que roubam às escondidas da própria família, do vizinho, do patrão, da igreja, do banco, do governo, etc, etc, etc. Na verdade, se fôssemos falar de todas as formas que se usam para roubar, passaríamos muito e muito tempo falando sobre este assunto, pois, infelizmente, o mundo está cheio de roubadores. Mas, de uma coisa eu tenho certeza, que cada pessoa que tira o que é dos outros sabe muito bem que está transgredindo a lei de Deus e cometendo grande injustiça contra o seu próximo. Há muitos que roubam até do próprio Deus, o qual assim pergunta por meio das Escrituras: roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E ele responde: nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3:8. Esta é a mais pura verdade, pois a maioria dos cristãos são infiéis, tanto nos dízimos como nas ofertas. E há muitos, porém, que não trazem o dízimo e oferta à casa do Pai, porque dizem que Deus não precisa de dinheiro. Outros, porém, porque não aprenderam a ser fiel em tudo, como também a todos, etc. Na verdade, Deus não precisa de dinheiro, mas Ele nos instrui a trazer tanto o dízimo
como oferta para sua casa, para que haja nela mantimentos, ou seja, condições tanto para manter a casa do Senhor aberta, como também tenha condições para manter as pessoas carentes e necessitadas de ajuda, a começar pelos que são frequentadores da casa do Pai, como também aos que não participam da mesma, sendo eles os estrangeiros. E isto de maneira que todos eles comam e se fartem de tudo o que precisam dentro de suas próprias casas, assim como diz a palavra do Senhor, conforme suas instruções. Em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, ou seja, à casa do Pai, para que haja mantimento na minha casa. Quando acabares de separar todos os dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades, ou seja, dentro das tuas casas, e se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus: tirei o que é consagrado, e dei também ao levita, ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, segundo me tens ordenado. Deuteronômio 26, 12 e 13. Com toda certeza, os dízimos, sendo a parte sagrada, como também as ofertas, não devem ser usados simplesmente para manter os pastores e a casa de oração, mas de uma maneira especial a todos que precisarem, começando pelos levitas, os quais representam os membros da mesma igreja ou casa de oração, não lhes dando o dinheiro em mão, a não ser que não haja outro jeito. Pois muitas vezes acontece de haver pessoas de entre os próprios membros doentes ou desempregados, ou até mesmo ganhando pouco, o qual não dá para sustentar a família. Por isso devemos fazer compra para eles de tudo que estiverem precisando, como também pagar a sua água, energia, aluguel, etc. E então, para que servem os dízimos e ofertas? Para ajudar a todos, principalmente os da família da fé, ou seja, aos que frequentam a mesma casa do Senhor, assim como está escrito em Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Salmos 82, 3 e 4.